Eu gostaria de convidar a professora contadora de história, Denise Bartolevicius, para contar a história sobre o sapo Julinho, texto original de Flávia Muniz, com o acompanhamento dos professores Neuber e Marcelo. Com vocês, a professora Denise. Boa tarde. Agora vamos começar com um pouquinho de animação, né? Espero que vocês gostem. Essa história foi preparada com muito carinho para vocês. E é assim, quase que uma carro-chefe. Uma pessoa especial para gravar para mim. Então, vamos lá. Antes de ser prédio, rua, asfalto, isso aqui tudo era brejo. E Julinho nasceu. Verde? Sapo? Ah, não, gente. Não mesmo. É que ele tinha escutado que numa outra história, um outro sapinho tinha levado um beijo de uma princesa e tinha virado o quê? Ai, gente, eu amo quando a plateia participa. Então, eu também nasci para ser príncipe nessa vida. Ai, vou ficar aqui. Julinho, o que você está fazendo aí, parado, no meio do brejo? Igual bobo. Estou esperando a minha princesa. Ei, Julinho, isso não existe, não. Existe, eu tenho certeza. Tá bom. Você está aí com tanta certeza. Olha, vai além da certeza. Eu tenho convicção que vai aparecer uma princesa e ela vai me dar uma bitoca e eu vou virar um príncipe e a gente vai ser feliz para sempre. Tá bom, Julinho, então canta. Porque as princesas, elas gostam de música. E outra coisa, dá uma mudada aí nesse visual, porque você está meio apagadinho. Aí ele pensou assim, como assim mudar o visual, né? A gente tem que ser o que a gente é, não é? Para conquistar alguém, para amar a gente, assim. Mas, Julinho, se a gente não acreditar nos amigos, a gente vai acreditar em quem? Aí Julinho deu assim, uma enfeitada, assim, sabe? Jogou uma echarpe, assim, para dar uma melhorada no look. E Julinho amava ler. Gente, literatura era tudo para ele. Livros, de qualquer jeito, qualquer assunto. Histórias com final feliz era o que ele mais amava. E aí Julinho começou a buscar no repertório musical dele, deu uma ajeitada assim, melhorou, levantou o topete e começou. O repertório musical dele era meio atrasado, assim, estava meio desatualizado. Ele começou: tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão. De vez em quando ele mudava. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço. A coruja falou: Julinho, o que você está fazendo? Você não pediu para eu cantar? Pedi, Julinho, mas o negócio está tão tenso, porque, assim, com essas músicas que você está cantando, você não vai atrair a princesa, e o que é pior, você vai esvaziar o brejo. Julinho, tá assim. E as princesas hoje, elas estão assim, muito antenadas, multifacetadas, conectadas virtualmente. Julinho. Dá uma melhorada, assim. Você realmente precisa. E assim, atualiza o seu repertório. Para de ler um pouquinho. Procura conhecimentos, assim, em música. E aí ele clicou, ele tinha um computador, ele tinha até esse negócio de livro, como é que chama, quando a gente lê no Kindle, ele tinha um Kindle, mas ele abandonou o Kindle dele um pouquinho, abriu o computador, abriu no YouTube e clicou lá, as mais tocadas. Gente, não deu outra. Marília Mendonça. E aí ele deu lá comprou um teclado, Julinho comprou um teclado, e ele deu lá uma treinada, a aula era muito boa, com um professor chamado Neuber, que deu um tutorial para ele. E aí, Marília Mendonça, ele começou: essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor.
noite fria de outono e as folhas caídas no chão, e a estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor e diz que ela é uma fase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim, a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que beijou, depois voou pra longe demais. Ajuda aí, gente, que eu sou contador. E aí, o primeiro milagre dessa história aconteceu. Uma linda princesinha japonesa falou: quem está cantando? Com esse coro tão lindo por trás. E Julinho falou assim: ei, princesa, sou eu. E ela: eu quem? Ele: eu. E ela: eu não acredito que eu saí lá do Japão, que eu peguei um avião, que eu peguei um Uber, que eu peguei um cipó para chegar aqui. Um sapo cantando? É, mas é temporário. Eu, temporário? É. Você vai me dar um beijo? É, princesa, você me dá um beijo? Tem uma tradição milenar. Sabe o que é uma tradição milenar, gente? E eu vou beijar sapo? Nunca. Princesa, por favor, só uma bitoca, não precisa nem ser beijo de língua. E ela pensou, e assim, lá no meio do brejo, era só não contar para ninguém. Ficava assim: o que acontece aqui, morre aqui. Vocês acham que ela deve dar uma bitoca? Gente, então eu gosto de contar para a gente que acredita que tudo é possível nas histórias. E ela, assim, ai, mas, anda, princesa, bora. Tá bom. Ai, rápido, princesa. Ai. Princesa, é assim, você me dá uma bitoca e eu vou realizar todos os seus desejos. Todos? Até cozinhar. Você sabe fazer tudo? Tudo. Inclusive comida japonesa. E ela: rápido, princesa. E vocês nem para incentivar, né, gente? E aí ela... Quem aqui que é romântica, acredita no amor sincero, verdadeiro, e acha que Julinho virou um príncipe? Levanta a mão. Quem acha que Julinho continuou sapo mesmo, lá na beira do brejo, levanta a mão. Vocês acertaram, gente. Julinho continuou sapo, e essa princesa, pensa na princesa irritada, batendo as tamancas dela assim, com aquele passinho curtinho, com aquela roupa assim. Ela virou Julinho assim, gente, o negócio foi feio. Jogou Julinho no meio do brejo, jaqueta, aquele colete de couro para um lado, Julinho para o outro, o topete todo esbeiçado assim. Mas o mal, gente, já está feito. Nunca ninguém tinha jogado Julinho com tanto charme. Ele apaixonou assim, sabe aquele amor assim? E ele foi atrás, secou a jaquetinha. O professor Neuber foi até convocado, porque o negócio ficou sério. Agora vocês vão me ajudar. O couro tem que ser... E outra, agora, ela já sabe a verdade sobre ele. Que ele vai continuar sendo o quê? Então o negócio tem que ser onde, gente? No brejo e no... Exatamente. Então vamos lá. Ai, meu Deus, até caiu. Ficou tão empolgado que caiu.
E aí, lá vamos nós. A música preferida dela, que atraiu ela lá do Japão. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão, na estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim. A flor mais linda do jardim, a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe demais. E aí, gente, olha que treinado, fica lindo, hein? O segundo milagre dessa história aconteceu. Ela, que estava assim, para os padrões, porque o mundo é meio cruel com as mulheres, ela já estava assim, levemente encalhada. E aí, ela aceitou casar com o Julinho. Ai, e quando ele sapecou uma bitoca, com todo o amor que cabe num coração de sapo determinado, ela, ai, gente, ela se transformou numa linda sapinha japonesa. Ai, eu gosto tanto de final feliz. E olha, dizem que ele, ela e os 377 filhotes que eles tiveram, ela deu uma leve engordadinha por causa da maternidade, ela nasceu para ser mãe. Ela, ele, os 377 filhotes, eu trouxe até alguns representantes aqui, eles estão com a agenda lotada. Para junho, julho, vão fazer shows aí por todo o Nordeste. Caiado está doidinho para contratar a banda, mas eles assim estão encaixando, cachês assim, vivem super bem. Ele não fica lá no brejo mais comendo bichinho, não. Ele come sushi, sashimi, salsicha, bolinho de arroz frito é o preferido. E salsicha ele até contraria a Luz Marina, sabe? Que ele faz assim meio escondido. E agora, eles, para esse mês de junho, julho, agenda lotada. E agora, novamente, eu peço que vocês ajudem, porque eu sou contadora de história. Sei que estou aqui para te pedir perdão, cabeça feita, coração na mão, desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma maneira só para te dizer: ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E que uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E que uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Agradecer a Luz Marina. Essa é a primeira vez que eu conto história com acompanhamento da banda. E eu brinquei, né, com a Elza Mari, a minha diretora. Quando eu vi lá no encarte que eu teria acompanhamento, eu fiquei muito emocionada. Eu brinquei que eu subi um degrau, assim,
na hierarquia do Ciranda, né? Porque a música é muito, assim, a música é a menina dos olhos da Luz Marina. E quando eu falei, gente, eu vou ter acompanhamento da música, né? Eu falei, não, meu bem, você tem que ir lá gravar isso, né? E o medão, assim, de não conseguir, os meninos são muito feras, assim, porque realmente eu sou contadora, eu canto de atrevida que sou, e, assim, é muito bom. E quando a gente conta uma história, a gente começa com Era uma Vez, na certeza de que foram felizes para sempre. É uma construção diária, né? Cada dia é uma escolha. Eu acordo e eu vou fazer que o meu dia seja bom, seja feliz, seja melhor. A minha parte, a minha marca que eu deixo no mundo para que ele seja feliz, para que eu deixe a minha contribuição. Então, como nós, como artistas, como arte educadores, o que a gente está fazendo para deixar o mundo um pouquinho melhor? Com o material que a gente tem na mão, com o nosso saber, né? Na nossa luta, no nosso dia a dia, o que eu estou fazendo? Quando eu chego em casa, eu vou me deitar com a consciência que eu melhorei a vida daqueles estudantes, com a minha pintura, com a minha dança, com o meu teatro, com a minha contação de história, com a minha música, né? Então, acho que a gente chega em casa com essa certeza. Eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Era uma vez e fomos felizes para... Então, tá bom, muito obrigada. Agora vai. Obrigada, professora Denise. Pronto? A gente já está bem mais tranquilos, né, gente? Assim, a gente está rompendo também com alguns protocolos, já está bem tranquilo para todos, né? Já estamos encerrando. E aí a gente vai quebrar mais uma vez essa lógica, tá? Eu vou convidar a professora, eu nem vou ler meu papel mais, ó. Vou convidar a professora Elza Mari, a diretora do Ciranda, e a gerente de arte e educação, a professora Luz Marina. Nós vamos fazer ao contrário, nós vamos fazer as palavras de encerramento, os agradecimentos finais agora, e depois nós vamos para o GT. Por quê? Algumas pessoas podem perguntar por que elas vão inverter a ordem. É porque nós sabemos que alguns professores, assim que terminar a parte de apresentação dos trabalhos, a apresentação oral, tem que sair daqui rapidinho, porque o carro ou o transporte já está esperando vocês, para vocês voltarem para casa. Tudo bem? É por isso que nós vamos mudar essa ordem e fazer as palavras finais de encerramento agora. Ok? Então, com vocês. Então, vamos lá. Que bom que foi esse encontro, né? Com vocês. Foi pouco, não foi? Foi pouco, né? Pela a quantidade de questões, de discussões e reflexões que a gente precisava, mas vai ter mais, tá? Foi um momento muito importante, muito significativo para todos nós. Eu agradeço a presença de todos, todos mesmo. Espero que vocês saiam com um gostinho assim de quero mais, tá? Espero encontrá-los aqui no ano que vem ou no próximo seminário. Tudo bem? E aí, que esse é aquilo que nós falamos, né? É um momento agora de desdobramentos, né? Que cada um vai para o seu lugar, a semente foi plantada, cada um aqui é uma árvore, espero que a sementinha foi plantada. Então, que vocês também são cirandeiros, que fazem parte dessa floresta, o Ciranda da Arte, porque é um legado que a gente vai deixar nas escolas, que vocês vão deixar nas escolas. A gente sabe que o Ensino de Arte é uma luta diária, né? Mostrando a importância que tem, mesmo tendo documentos, tendo leis, mas é um lugar que a gente precisa pisar, botar o pé no chão todos os dias e falar assim, é importante, tem o seu valor, e isso quem faz é o professor na sala de aula também, tá bom? Vou passar para a Luz Marina, e antes eu queria pedir algo para vocês. As declarações
que a maioria de vocês precisam, já vão estar na hora que acabar aqui para pegar. A gente foi fazer, a gente já fez com os nomes. Essa declaração está constando o dia da sua saída, tá? E o dia do retorno, tudo bem? Porque a gente pensou em tudo isso, né? Foi um momento de trabalho. E a importância de assinarem a frequência, porque é a partir daí que nós vamos fazer os certificados, tá bom? Então, o credenciamento ele foi feito no dia, mas em todos os momentos tem a frequência da oficina, tudo isso a gente vai olhar para a gente emitir os certificados. Vocês vão receber, então, a declaração hoje e o certificado depois, tá? No máximo, em um mês, vocês já vão receber esse certificado. Agradeço de coração, Ciranda da Arte está com as portas abertas para vocês, tá? E podem contar conosco para o que vocês precisarem. Amei estar com vocês, foi muito bom. Eu estou com medo da Fernanda, já está até com a malinha nas costas, Denise. Cadê Denise? A Fernanda está correndo um risco aqui, porque a Denise mostrou um soprano aqui, que eu olhei para a Elzamari, para onde que nós iremos agora, né? Porque um soprano agudo desse. E eu fiquei encantada, porque vocês cantaram na mesma região dela. Então, isso para mim foi muito bom, ver que vocês são super afinados e conseguem cantar na região delas. Quando eu comecei como professora de coral lá no Bandeirante, lá ainda tinha segundo, terceiro, quarto aninho, né? Lá ainda tinha. Depois foi acabando até ficar só agora de sexto ao nono. E aí eu sofria tanto, porque eu estava lá com o meu grupo de coral, que era do sexto ao nono ano, e as professoras lá da primeira etapa, cantando com os meninos tão desafinada, e os meninos cantando tão grave. Eu falei, meu Deus do céu, vai acabar com a voz dos meninos. Aí eu sugeri para as professoras, eu vi um monte de gravação, eu sugeri as músicas para ela cantar, para ela colocar para os meninos cantarem. Mas hoje eu fiquei animada aqui, não fiquei desanimada, não. Acho que está tudo certo agora, né? Bacana. Então, vou falar rapidamente que nós estamos aqui com contagem regressiva mesmo, né, do nosso tempo curto. Dizer que eu fiquei muito feliz pelo retorno do seminário. Nós tentamos retornar, veio a pandemia, né, essa gestão veio a pandemia, a gente não conseguiu, e só agora, né, acontece de verdade. Começamos na semana, tem 2 semanas, né, que veio a turma, vieram outras turmas de outras CREs, de 4 CREs, né, e agora vocês, e na semana que vem os professores do Arte Educa, que virão, né. E, então, isso para a gente assim, é muito grandioso ter vocês aqui, ter nem todos os professores, né? Porque não deu para vir todos os professores. Se estivessem fazendo direitinho, o professor com a carga horária fechada, dava até para vir todo mundo, mas como está sucateando, né? Assim, aí não dá mesmo para vir todo mundo. Então, quem não tinha a ligação mesmo completa com a arte não veio, certo? Mas é um motivo de muita alegria vocês estarem aqui. Desejo um bom retorno para vocês. Digo para vocês acreditarem que a arte vai melhorar ainda mais do que está melhorando. Cada dia a gente conquista algo mais, né? E que vocês voltando para a escola com novas ideias e compreendendo melhor a proposta da arte, eu creio que os alunos que são os nossos estudantes, que são os principais, os sujeitos, né, da centralidade da nossa proposta arte educativa, eles são os sujeitos principais, estudantes e professores. Quem conhece o Caderno 5 sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, vai lá no site e leia completinho as páginas, que começam na página 30 do documento. Leia para vocês entenderem melhor ainda por que a gente faz esse seminário, por que a gente vai dar curso sempre lá, mesmo à distância, nas lives e tudo agora, por que dos cursos presenciais, por que dos cursos à distância, porque nós temos um objetivo, que é a formação integral dos nossos estudantes. E é criar nesse ambiente escolar o senso, né, de que a gente está ali construindo boas aprendizagens. Não é uma aulinha qualquer, mas é um trabalho potente, porque o nosso lugar aqui é impulsionar os desejos dos estudantes para a aprendizagem. E se isso acontece por meio da arte,
isso reverbera em todas as áreas. Ninguém precisa ficar naquela loucura que os meninos fazem prova de português e matemática péssimo, tirando nota ruim, né? Porque se eles crescem aqui, se desenvolvem aqui, se impulsiona o desejo por meio da arte, isso reverbera em toda a ação daquela pessoa, daquele estudante. O resultado é muito mais positivo do que, às vezes, o que se vai construindo, o que a gente tem percebido. Então, é isso aí, que vocês levem para a prática de vocês. As dicas que vocês tiveram, né? O tempo muito pouco, já me falaram que tinha que ter mais oficina, tem que ter mais oficina, sim, tem que ter mais cursos, sim, mas o Ciranda está aí para fazer isso. A gente pode bolar algumas coisas agora para o próximo ano, indo mais perto de vocês, juntando CRES, né, fazendo esse trabalho nas CRES, que aí todo mundo tem oportunidade. Então, muito obrigada a todos. E para o Ciranda da Arte... Aonde? Pode? Porque eu quero convidar aqui o pessoal do Ciranda da Arte. Na abertura, a gente fez uma foto aqui e só estavam os que estavam trabalhando de manhã. E hoje, agora, nós temos os que vêm só no período da tarde, né? Não é isso? Não tiraram foto? Vem aqui na frente, rapidão. Se for rápido, se for devagar, igual... Tem que ser igual uma princesa lá que veio lá do Japão. Respirou, já estava aqui na lagoa. E também dizer para vocês que essa equipe, a equipe do Ciranda da Arte, a gente chama de Coletivo Ciranda da Arte, é uma equipe muito potente. E eles merecem muito os nossos aplausos. Eu, principalmente, preciso aplaudir muito, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eita! Vamos lá? Está todo mundo organizado? Alguém chegou para mim agora mesmo e falou assim que pensou que eu tivesse hoje com a roupa bem pálida, né? Mas quando ela viu no meu barrado, ela falou, então eu vou mostrar meu barrado, gente. Eu não estou com roupa pálida só. Prontinho? Pegando o meu barrado? Obrigada, gente. Agradeço em nome da Secretaria de Educação, da professora Fátima Gavioli, que é a nossa cuida da gente com muito carinho. Obrigada. Pensa de um povo que gosta de... Pensa de um povo que gosta de falar. Vamos. Eu preciso dar continuidade, Ciranda. Nós vamos agora para a nossa última atividade desse seminário, que é a comunicação oral dos grupos de trabalho, que serão mediados pela professora mestra Mara Veloso e o professor doutor Renato Ribeiro. Saudações teatrais, artísticas e emocionadas. Acho que eu não teci bem. Vamos tentar tecer de novo? Bem, gente, a gente está chegando ao final. E eu saúdo vocês com muita emoção. E aqueles que, de alguma forma, foram tocados e estão com as ideias de diferentes linhas para tecer lá no seu local, no seu tear, na sua vida, eu quero ouvir vocês.
Vamos dar uma salva de palmas, vamos dar sorrisos, vamos fazer o que quiser. Agora sim, a Tecelã ficaria orgulhosa. Bem, vamos agora, nós vamos tratar nesse momento de experiências que foram tecidas, que foram construídas, que foram realizadas no chão da escola. E vocês devem ter visto, no momento de fazerem suas inscrições, que nós tínhamos vocês tinham a opção de apresentar trabalhos, né, para serem compartilhados aqui conosco. E é sempre muito bom. Uma coisa que nós, professores, muitas vezes erramos na nossa prática é de não falar e não compartilhar aquilo que nós construímos juntos com os nossos estudantes no chão da escola. E esse espaço, essa mesa agora, é exatamente para esse compartilhar, para essa troca. E nós tivemos 4 trabalhos, e vou chamar agora, por ordem. Vamos lá. Ih, a pessoa pegou o celular errado. Está vendo? Tecnologia. Eu estou precisando fazer o concurso cênico-literário para aprender a trabalhar com essas coisas de comunicação. Para aqueles que não sabem, é uma piada interna, porque o tema do concurso esse ano trabalha sobre comunicação, sobre mídias, né? E a pessoa que vos fala coordena o concurso, então ela deveria saber um pouquinho, né? Vamos lá. Eu quero chamar a professora Aurilene Souza Holanda para compor a nossa mesa, sem mesa. O título do trabalho dela, do relato dela, é Escultura de Designer de Personagens, uma eletiva interdisciplinar para o desenvolvimento criativo e técnico no CEPI. Queremos chamar também a professora Ellen Xavier da Silva, e ela estará apresentando o trabalho que foi construído com 2 pessoas, a Alessandra Nunes Ferreira de Oliveira. O título do trabalho é Arte, Educação e Identidade. Povos indígenas no Cerrado em Cena. Queremos chamar também a professora Mariana Alves da Silva, que também estará representando um coletivo, e o título do trabalho é Olimpíada de Humanidades, Protagonismo Juvenil, Interdisciplinaridade no Exercício da Serrania no Nordeste Goiano. E, por último, não menos importante, queremos chamar a professora Mariana de Mendonça Costa. E o título do trabalho é Ensaio da Revolução, Teatro do Oprimido no Combate ao Bullying. Bem, sem mais delongas, eu vou chamar por ordem que me apresentaram aqui. Vou começar com artes visuais. Vocês têm 10 minutos, eu vou informando discretamente, assim, bem discreto. Ninguém nem vai perceber. Mas sintam-se à vontade, é um prazer ter a presença de vocês, é um prazer ter recebido o trabalho de vocês, e é sempre bom podermos ouvir as experiências que os outros também, que estão na mesma luta que nós, e sermos inspirados. Professora? Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou abandonar essa folhinha aqui. Vamos ver. Você, por gentileza? Já está. Então, escultura de design de personagens. Essa foi uma eletiva que nasceu de um desejo que eu já tinha há muitos anos,
de trazer a rica experiência para os estudantes, de ver se materializar o tridimensional com as próprias mãos. Eu queria que eles tivessem a oportunidade de, inclusive, transformar os próprios desenhos em escultura. Mas eu não sou escultora. Então, o primeiro desafio foi para mim mesma. Eu me preparei, eu me inscrevi, eu fiz um curso de escultura de design de personagem básico e me aventurei nessa história. E foi uma experiência muito bonita. Pode passar, por favor. Então, a gente sabe que o processo de criação de personagens tridimensionais, inspirados em filmes, séries, jogos e mangás, estimulou, né, nos estudantes a observação, o planejamento, a reflexão, promovendo uma aprendizagem significativa e conectada à cultura jovem. Eu me lembro que quando eu apresentei para os estudantes a possibilidade da escolha dessa eletiva, e quando eles perceberam que eles poderiam mergulhar numa escolha própria de algo que fazia parte da vida deles, não teve vaga para a maioria dos que queriam, porque a adesão foi muito grande, né? E foi uma surpresa para mim também. E aí foi uma oportunidade de fazer eles compreenderem na prática aquilo que lá na sala de aula a gente estudava e estuda na teoria. O que é um volume? O que é uma forma? O que é uma textura? E aí eles tiveram, né, a oportunidade de perceber isso. Eu me lembro que um dos estudantes depois me disse: professora, depois que eu comecei a seletiva, agora eu começo a prestar atenção em tudo quanto é linha que eu vejo na natureza e na escola. Isso foi muito legal de ouvir, né? A metodologia se baseou em 3 eixos, né? A exploração de referências, aliás, a pesquisa, através da exploração de referências, estudo dos personagens e análise da cultura midiática. Então, a gente pôde fazer uma roda de conversa primeiro sobre os personagens que eles gostariam de esculpir, né? E sobre esse universo que está muito perto deles, principalmente do mangá e dos jogos, né? A prática foi a mão na massa. Primeiro, a aprendizagem da técnica e a execução, a aprendizagem do uso correto dos materiais e a construção tridimensional. E terceiro, a reflexão. E essa reflexão, ela se deu em todo momento dessa construção, não só no final, né? Porque muitas vezes eles se viam ali diante de escolhas que eles precisavam fazer. Olha, isso aqui não está dando certo, como é que nós vamos fazer para resolver isso agora? E eu apresentava ali alguns caminhos que eles poderiam tomar para resolver o problema ali, né, da escultura, e eles precisavam fazer uma escolha própria. Isso foi muito legal. E, no final, a avaliação, né, de todo o processo. Bom, nós precisávamos de alguns materiais e uma das primeiras coisas que nós fizemos no passo a passo ali, né, do número de aulas que nós tínhamos, foi conhecer os materiais que nós iríamos utilizar. Então, como eu tinha um desejo muito grande de fazer escultura na escola, embora não fosse escultora, eu mesmo já dei um jeito de providenciar, comprei um kit ali das ferramentas que a gente ia precisar. A caixa de luz, eu levei a minha para que eles vissem, mas nós construímos a nossa própria caixa de luz juntos, para que eles pudessem depois fazer isso em casa. E a escolha da massa, né, para fazer o trabalho foi a massa Oiclay, né, ou mais conhecida como plastilina. Por quê? Porque a argila ela endurece muito rápido.
Então, na semana seguinte, quando eles voltassem para começar o trabalho, não dava mais para continuar. A gente precisava de uma massa que durasse 6 meses, eles mexendo e moldando. E a plastilina, ou oi clay, tem a vantagem de que não endurece nunca. Ou, se eu escolher, né, porque nós podemos escolher 3 tipos de massa. A soft, que ela é macia demais, eu particularmente não gostei de trabalhar com a soft. A média, que foi a que eu trabalhei com os alunos, porque elas amoleciam mais rápido. E a dura. E se essa massa ela é esquentada, ela amolece novamente. E uma coisa que eu já queria falar agora, muito interessante, foi que eles escolheram um personagem, um desenho lá, que eles acharam na internet de corpo inteiro do seu personagem. Quando eles conseguiram estruturar toda a escultura, eu falei para eles, agora é o seguinte, vocês podem fazer 2 opções, ou 3. Vocês podem continuar com o trabalho que vocês começaram, de cópia. Vocês podem modificar algo nesse trabalho, ou você pode esquentar a sua escultura, refazê-la totalmente usando apenas a mesma estrutura, né? Porque esse tipo de escultura ele é feito aqui com a estrutura de arame. Isso também foi combinado logo no primeiro dia de aula, que cada um devia trazer uma tabuazinha que ele podia pedir mesmo em qualquer casa de marcenaria, né? E aí, um aluno mais generoso já trouxe um saco cheio. Eu já tinha trazido algumas com medo de que os outros não trouxessem, mas a gente acabou usando desse aluno que trouxe ali, né, vários pedacinhos de MDF. E aí, eles aprenderam a montar a estrutura e aí foram para a mão na massa. Pode passar, por favor? Então, a segunda parte, depois de conhecer os materiais, foi selecionar qual personagem você quer fazer, né? E depois, aí, o passo a passo, né? A execução da escultura, passando por todas as etapas, estruturação do arame, a blocagem inicial, detalhado, o alisamento, a texturização e o acabamento da escultura. Pode passar, por favor? Isso. E aqui vem, né, aqui são alguns dos estudantes, no processo ali que a gente estava de construção. Aqui, nós fizemos a culminância com uma exposição, foi aberta, né, os pais foram convidados para ir participar da exposição e foi aberto para a comunidade. Então, aqui é a sala de aula mesmo, de artes, e a gente organizou aí as esculturas de cada um, com o nome, com a série, né? E foi um sucesso total, né? Eles estavam felicíssimos. Eu fiz questão de colocar essas 4 imagens juntas, porque foram de 4 estudantes, eram todas meninas, que tinham muita dificuldade para desenho. A primeira, ela, inclusive, é do AEE e tem muita dificuldade cognitiva. E ela me procurou e falou, professora, eu não sei se eu dou conta, mas eu queria tanto. Eu falei, vem, você vai dar conta. E foi, assim, uma surpresa e uma grata alegria, né? A Libliane e a Eduarda, os coleguinhas diziam para elas, o que você está fazendo na eletiva de arte? Vocês não sabem fazer nenhuma linha reta. E aí eu me lembro que um dia Maria Eduarda chegou lá com os olhos lacrimejantes e falou, professora, eu acho que eu não vou dar conta. Eu falei, dá, você vai dar conta sim, né? E o resultado delas foi esse. Eu fiz questão, aqui eu não coloquei todas as esculturas, só algumas, porque eu queria as imagens um pouco maior, mas eu fiz questão de colocar a escultura dessa aluna, Mariana. Em termos de resultados, é uma das melhores alunas que a gente tem na turma.
E ela, quando destruiu, né, desmanchou ali a escultura primeira de design que ela tinha escolhido, e ela criou essa escultura, eu falei para ela, por que essa escultura? Por que essa imagem? E aí isso abriu um diálogo que para mim foi extraordinário entre nós duas. Ela me disse, professora, às vezes eu sinto dentro de mim um vazio tão grande. Eu tenho tanta dificuldade de diálogo com a minha família. E eu nunca imaginava isso daquela garota. E ela falou, eu não sei, eu fui simplesmente fazendo. E o nome da escultura foi Vazio Vermelho. Ela falou, o vermelho para mim representa o amor, mas representa a dor, representa tantas coisas que eu não consigo conversar com ninguém. E aí, a gente teve quase 2 horas de conversa por causa dessa escultura. E aí, quando ela saiu, eu chorei e disse, valeu a pena a eletiva. Valeu a pena a eletiva. É isso. Agradeço a Ciranda. 62993926400. 62993926400. Aurilene. Não é bom? Bom, agora também tivemos um relatos em artes visuais. Vou chamar agora um relato sobre teatro. E convido, então, a professora Mariane. Boa tarde. Eu vou descer. Todo mundo me vê aqui. Eu tenho um problema. Apesar de ser atriz, eu gosto mais aqui do chão. Eu sou professora de artes cênicas e eu tenho eletiva, né? Também tenho a matéria de arte. E eu tenho uma questão que a minha eletiva ela lota muito rápido. E aí aconteceu uma demanda dos meus alunos que era, professora, a gente não consegue se inscrever, apesar de ter 60 meninos, a senhora tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu vou criar alguma coisa. E aí foi onde surgiu a ideia do circuito. Que eu pensei assim, a eletiva eu vou abranger aqueles que eu consigo, porque tem um número na escola, né, então eu tenho os meus 60 alunos, mas eu vou criar um circuito com uma turma, que no caso são os segundos anos, e aí os segundos anos todos vão ter a experiência do teatro de acordo com o conteúdo que eu estou trabalhando. E aí surgiu a ideia do Augusto Boal, que é um dramaturgo que eu já trabalho, e aí casou tudo. O circuito ele acontece da seguinte forma, na minha escola a gente tem o pátio, né? E a gente não tem auditório. E aí, a princípio, eu pensei em fazer no pátio, só que o pátio tem algumas questões de som e tudo mais, e eu sou uma professora muito da escuta. Então, eu chamei os meus alunos e falei, a gente vai criar um circuito, e eu quero ideias. Onde é que a gente pode criar esse circuito? E aí vem a ideia da sala de aula. Então, vamos fazer na sala. Tá bom, definimos a sala. E aí eu comecei. Primeira coisa é as definições. Primeira aula, a gente vai falar sobre quem é Augusto Boal. Então, tem toda a definição do dramaturgo, para quem é do teatro. Então, vou explicar quem é Augusto Boal, expliquei a dramaturgia do Boal, as ideias do teatro do Boal, e aí, por isso, eu passo por tudo. O teatro-imagem, o teatro-fórum, o teatro do invisível. Vou explicando todas as possibilidades do teatro oprimido. E aí, a gente vai começar a falar sobre opressão. E é um assunto do ensino médio, né? Essa parte eu trabalho com o ensino médio, segundo ano do ensino médio. E aí, a partir desse momento, desse entendimento dos conceitos dos estudantes, a gente parte para a sequência das aulas. Depois, a gente faz uma roda de conversa para falarmos sobre os assuntos que os alunos entendem na escola que estão precisando ser debatidos. Então, o que a gente está precisando falar disso? Quais são as dores dos estudantes no espaço escolar? Porque a gente vai falar de bullying. E aí começa o assunto do bullying. E aí os próprios estudantes vão fazer relatos.
E, a partir dos relatos, a gente começa a separar grupos. Na sala de aula, a gente tem diversas potências. É preciso saber trabalhar as potências. Eu tenho um aluno mais tímido, e esse aluno mais tímido pode, de repente, trabalhar o figurino. E eles gostam disso, quando a gente enxerga a potência neles. Então, a gente começa a fazer uma separação ali de fulano é do figurino, fulano é da maquiagem, fulano pensa o cenário, fulano é da atuação, o outro fulano é da direção, o outro é da dramaturgia. E, nesse processo do circuito, cada um se encontrou em um espaço. Não era para todo mundo atuar, era para que cada um se encontrasse em um espaço. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que fazer. Então, a partir do entendimento que, todos eles já sabiam quem era Augusto Boal, todos eles já sabiam que era um teatro fórum, que é o que a gente ia focar mais. Para aqueles que não sabem, o teatro fórum, entendendo que não são todos de teatro, né? O teatro fórum é um tipo de teatro que a plateia entra em cena. Então, seria a primeira vez que os meus alunos iriam improvisar com alguém que não estava em cena com eles. E aí, para eles, é uma experiência, porque uma coisa a gente está aqui ensaiando, a gente sabe o tempo todo o nosso texto. Eu sei e ela sabe. Agora, outra coisa é quando alguém que não está comigo que vai entrar e fazer alguma coisa. Então, eu vou ter que ensaiar muito a minha parte e saber improvisar. E aí a gente começou esse grande processo. No Teatro do Oprimido, o Boal também falava que todos nós somos atores. Como assim todos nós somos atores? Todos nós somos atores. Todos nós temos essa potência artística dentro de nós. É preciso querer. E é onde vem o espectro ator. Você não precisa ser formado para entrar dentro desse teatro, do Teatro do Oprimido. Quando você sai do seu lugar da plateia e você entra nesse lugar do Teatro do Oprimido, você vira um ator. E era isso que meus alunos estavam propondo para os outros, das outras séries. O circuito teatral funcionava assim. Nós ensaiamos, né, nós fizemos esse percurso por 2 meses. E aí, um certo dia, quando todo mundo finalizou, isso eu peguei todo o 2º ano, então os segundos anos estavam todos ensaiando. Um dia, a escola inteira paralisou para assistir o circuito teatral. Então, o 1º e 3º ano, naqueles momentos pós-janta, né, foram para assistir o circuito. Os outros alunos receberam os ingressos de teatro e eles podiam escolher qual turma que eles iriam primeiro assistir. Então, eles tinham a opção de 4 espetáculos para assistir. Lembrando que todos assistiram todos os espetáculos. Dava tempo, a gente cronometrou certinho para todo mundo assistir tudo. E aí eles receberam os ingressos e foram, então, escolhendo as turmas que iriam assistir. Para os estudantes, a gente tem uma participação ativa no fazer teatral, e para a plateia, a gente tem a experiência de primeiro contato. Porque quando eu entrei nessa escola, é uma escola que o bairro é de muita vulnerabilidade, então são alunos que nunca participaram de teatro e nunca tinham ido ao teatro. É o primeiro contato deles com o fazer teatral. E aí eles entraram em cena. E é um entrar em cena sobre um assunto delicado, que é o assunto do bullying. E é um assunto real das nossas escolas. Então, quando a gente debate dentro do teatro, a gente traz o protagonismo para eles também. São eles falando de problemas que acontecem entre eles. E problemas reais. Problemas que precisam de solução. O primeiro momento, né, eu falei com os meninos assim, olha, vocês não podem ter medo de ninguém entrar da plateia para cá. Porque os meninos têm esse medo, né? Professor, e se ninguém entrar, a gente vai ficar lá parado, e agora? Eu falei, não, é uma situação. Se ninguém entrar, a gente vai esperar. E aí, entraram várias intervenções. A peça do 2º A, ela era, vou falar especialmente sobre essa, porque ela era sobre racismo. Foi um tema que eles escolheram dentro do bullying e o racismo. O bullying com o racismo, né? E aí a nossa escola, ela passou por uma situação assim. Então, eles trouxeram uma situação antes do acontecimento, e no final do ano, quando houve a situação de racismo, nossos alunos falaram assim, tá vendo? A gente falou disso na peça. Olha como as coisas acontecem. E aí, quando houve a situação de racismo, eles tiveram uma posição ativa sobre isso. Porque eles souberam se posicionar em relação a isso. E o teatro tem isso, né? Ele é um formador também de caráter em relação a isso. Ontem, eu falei para os meus alunos que eu estava aqui, né, contei para eles que eu estava vindo falar sobre a experiência deles, que é sobre o nosso circuito. E aí, ontem, eu recebi um vídeo de um estudante que participou, porque o meu coordenador falou para eles, gente, a Mari não vem porque ela está lá no seminário. Aí, eles estavam lá, meu Deus, fala para... Aí, mandaram vários vídeos, que eles ficam assim, né, todos entusiasmados. Descobri que estão vendendo até autógrafo na escola, porque eles estão aqui, queriam que eu tivesse trazido os autógrafos deles. Aí,
eles fizeram, um aluno trouxe um vídeo, me mandou ontem, como surpresa, e eu falei, eu vou colocar o vídeo para eles assistirem, que é de um relato de como que foi para ela participar. É um relato de 1 minuto, para entender como é a experiência do estudante, porque eu estou trazendo... eu fui norteadora. O protagonismo não é meu, é deles. Eu propus a ideia, eu trouxe a ideia, eu norteei o caminho, mas foram eles que fizeram esse projeto. Eu estou aqui como representante dos meus estudantes. E aí eu queria passar o vídeo da minha estudante, de como que foi para ela fazer esse teatro. Essa é a Giovana, e ela foi a que escreveu a peça do 2º A. Cepi Rocha Leal. Águas Lindas. Eu estou desde o 8º ano aqui no Cepi Rocha Leal, e ano passado, no meu 2º ano, eu fiz o Teatro do Oprimido, um projeto da professora Mariane. Bom, para mim foi bastante importante, porque a gente vive num ambiente escolar onde acontece inúmeros casos, né? Então a gente sempre acaba vendo certas piadas, bullying, trazer para as pessoas a importância da interferência das pessoas nesse tipo de ações, para mim foi bastante significativo. Eu fui a personagem principal, né, a Joana, que foi a vítima, que sofria bullying. Para mim foi bastante impactante, porque foi um momento onde eu me senti no lugar da pessoa onde sofre bullying. E eu percebi, né, como outras pessoas deveriam perceber também, como que as outras pessoas acabam se sentindo naquela situação vulnerável. Bom, eu fiquei bastante impressionada, porque teve ações que eu não esperava das pessoas. Eu achei que, no momento, ninguém ia querer interferir. Eu acho que eu posso dizer isso com bastante certeza, sim, porque eu participo de peça desde o meu 1º ano, desde que eu entrei no meu ensino médio. Desde que eu comecei a fazer peças, a roteiros, foi uma coisa que me impactou bastante. Contribuiu com quem eu sou hoje, minha pessoa. A professora Mariane me ensinou bastante e ela sempre me dava conselhos e me ajudou em tudo. E agora eu percebo o quanto as artes cênicas, o teatro em si, ela ajuda na formação das pessoas, em caráter, em perceber não só gatilhos, mas problemáticas em todas as áreas que podem ser abordadas dentro do teatro. Eles que editaram o vídeo, tentar a musiquinha, né? Passa para mim, por favor. Esse aqui é o meu aluno João. Ele fez o papel do Coringa. No Teatro do Oprimido, quando eu fui fazer, né, eu falei para o meu coordenador, eu acho que eu vou fazer o personagem, porque o Coringa é aquele que vai interferir e fala, congela. E aí é ele que fala com a plateia. Então, é ele que media, né, para a plateia, olha, vocês acham que resolveram o problema? Aí a plateia fala sim ou não. Então, ele tem esse papel importante. Aí o meu coordenador falou assim, não, eu acho que é você mesmo, porque qualquer coisa, né, você está ali. Aí depois eu falei, não, quer saber? Eu não vou fazer isso. É deles. E aí eu escolhi o João, e o João, ele é um que fazia letiva comigo já, e aí ele estava doido para ser o Coringa. Eu falei, João, vai ser você. E aí ele foi o Coringa, ele abria a peça, ele era o Coringa, ele fechava a peça também. Ele hoje quer fazer artes cênicas, tomara que faça. Passa para mim mais um. Aqui é a parte do conflito. A Giovana, que aparece no vídeo, ela é aluna que sofre racismo, e no 2º A foi onde tiveram os maiores embates, né? Porque a peça falava sobre uma aluna bolsista que é negra e que sofria racismo de uma turma, e aí a coordenação não fazia nada, né? E aí os alunos, na hora de entrar, eles entravam já com muita raiva da diretora, assim, por que vocês não fazem nada? E procurando soluções, e o João, a todo momento, indagando a plateia. É uma solução? É um possível caminho? Porque o Teatro do Oprimido ele fala sobre isso. Possibilidades. O Boal falava que não existe um caminho a se procurar. Exatamente, o Teatro Fórum fala sobre possibilidades. A gente tem diversos caminhos a trilhar. Não é um caminho, são diversos caminhos. E aí é interessante trabalhar o Teatro Fórum por isso, porque a gente começa a ver uma perspectiva de nós temos um problema e diversas possibilidades de resolvê-lo. Então, trabalhar isso com adolescentes, a potência é essa, né, como a própria Giovana disse. Você pode passar mais um, por favor? Essa aluna, Ana Carolina, ela era do 3º ano, e a gente teve uma aluna que teve que ser transferida de escola 1 semana antes do espetáculo. Os meninos ficaram desolados. Pensaram, agora acabou a nossa peça, uma aluna foi embora, e aí o que a gente faz? E aí eles estavam tão empolgados. Aluno, quando empolga com as coisas, eles fazem as coisas, né? Então, o que eles estavam fazendo? Ensaiando na hora da janta.
E aí eles chamavam uma mini plateia do terceiro ano para ficar assistindo eles enquanto eles ensaiavam. E aí a Ana sempre assistia eles ensaiando e ela decorou todas as falas. Como essa menina foi embora, ela foi e entrou no lugar dessa menina, acabou apresentando com eles e hoje ela faz artes cênicas na UNB. Ela passou, ela também... ela, inclusive, mandou mensagem, eu falei que ia citá-la aqui. Hoje ela está na UNB, fazendo artes cênicas, e ela sempre vai lá na escola visitar, inclusive no período eletivo ela vai para ajudar, e está lá agora fazendo artes cênicas. Então, assim, é uma escola de muito potencial, mas eu acho que toda escola é um lugar de potência. Basta a gente também enxergar essa potência nos nossos estudantes, né? Eu trouxe uma frase do Boal, que ele fala, que é uma frase que eu gosto muito, que é: atores somos todos nós. E cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que a transforma. E o Teatro Fórum, o Teatro do Oprimido, fala sobre isso. Todos nós somos cidadãos, mas ser aquele que vive, que transforma, é diferente de somente existir. Então, existe uma potência muito grande no Teatro do Oprimido para aqueles que forem trabalhar com ela. É uma linguagem muito boa, que os adolescentes gostam de trabalhar justamente porque fala sobre questões que eles vivem. Então, a gente falou sobre tudo que eles passam na escola em uma forma teatral. Quando a Giovana falou, eu tive medo de ninguém entrar. Por que eles entraram de imediato? Na verdade, nossa questão foi porque a gente estava com tanta gente para entrar que a gente estava assim, calma, gente, calma, todo mundo vai entrar, calma aí. Era porque eram problemas que eles viveram. E é representatividade, é se olhar em cena, é saber que aquilo ali também dói neles. E a gente trabalha algo em sala que é assim, nenhum problema é tão do outro para não ser um pouco seu. Se dói somente no outro, não está doendo em você, será que não está te faltando empatia? E aí a gente vai trabalhando isso durante as falas da opressão que a gente foi construindo no teatro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito bem, professora. É muito bom, né? A gente vê que o chão da escola, a gente ainda mobiliza potências. Tem desafios, tem possibilidades, mas, acima de tudo, tem potências, que eu acho que é o que fica para a gente. Bom, nós tivemos 2 trabalhos com direcionamento específico, um de artes visuais e um de teatro. Agora, a gente vai, os próximos 2, a gente já vai trabalhar um pouco na perspectiva interdisciplinar. O primeiro deles, que também é de teatro, é da professora Ellen Xavier da Silva, e ela escreveu em conjunto com a professora Alessandra Nunes Ferreira de Oliveira. Ele tem por título Arte, Educação e Identidade, Povos Indígenas no Cerrado em Cena. E é um trabalho interessante porque ele dialoga diretamente com uma das ações do Ciranda, que é o concurso cênico literário. Tá? Então, com vocês, a professora Ellen. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ellen, né? Sou do CEPI de Aplicação de Iporá, e nós tivemos, o ano passado, um desafio, que foi falar sobre povos originários sem vivência e só com conhecimento teórico. E aí a gente ficou meio na dúvida, né, de como começar, de como que a gente ia iniciar esse trabalho. Então, a gente teve... Tem o outro... Um PDF? Não, mas tem um outro... Não. Então, deixa eu pegar aqui. Eu não me aguento, né? Ela falou de teatro. Eu falei, não, Renato, vai lá, então. A gente está fazendo, porque senão eu vou ficar falando do teatro. Teatro do Oprimido é a minha paixão. E, né? E tem um texto, não, uma frase que o Boal tomou emprestado de Nietzsche, que é: não basta interpretar a realidade, há que transformá-la. Então, o Teatro do Oprimido, como bem apresentou a Mariana, ele propõe transformações. Ele diz, Boal dizia que o Teatro do Oprimido é um ensaio para a própria vida. A partir do momento que você faz o Teatro do Oprimido, que você
compartilha o teatro do oprimido, você está ensaiando para a sua própria vida. E foi um processo. E ó, eu só estou falando para enrolar, hein, gente? E é um processo mesmo. Vocês que trabalham com teatro, vocês que nunca trabalharam, pesquisem um pouco. É realmente fantástico. E o que é mais bacana é um brasileiro. A gente, principalmente em arte, a gente tem aquela tendência de querer sempre o que vem de fora, né? Não. Ouviram? Ele é um dos teóricos, um teatrólogo, que era filho de um padeiro, se eu não estiver enganada, e que é mais conhecido no mundo inteiro e é um dos teatros populares, vamos dizer assim, extremamente utilizados em diversas instâncias. O Teatro Fórum foi um. E agora vamos ver a apresentação da professora Ellen. Então, agora, certinho. Então, a gente trouxe essa experiência, né, um desafio muito grande, e a gente literalmente vestiu a camiseta. A gente fez a camiseta do concurso para que a gente motivasse os nossos alunos um tema novo. É um novo que não é tão novo, mas um olhar diferenciado para uma vivência que a gente não tinha na nossa comunidade. E como começar? E aí a gente foi tentando entender que a gente precisava, então, reconhecer e valorizar. E aí a gente fez um trabalho com os alunos. De onde vocês vieram? O primeiro pensamento é, de onde vocês vieram? Vamos pensar nas nossas raízes. De onde que a gente veio? Então, a gente foi lá buscar na árvore genealógica o que é que eu tenho de composição na minha família, das minhas origens. A palavra Iporá é uma palavra indígena, então a gente tem aí um conhecimento, uma vivência, mas que às vezes fica esquecida. Então, a gente começou por aí. A gente começou por eles, pela vivência deles. Pode passar? E aí a gente, como? Então, essa metodologia que a gente adotou, ela foi vivencial. É viver, é sentir, é experimentar. E aí, como que a gente vai fazer isso se a gente não tem comunidade indígena próxima? A mais próxima são 200 quilômetros da gente, que é Aragarças. E não daria para deslocar a escola inteira. Então, a gente pensou, bom, nós temos a eletiva, nós vamos tentar, nós vamos experimentar. Então, nós viemos a Goiânia. Já que a gente não conseguiu levar o Alecrim para lá, a gente veio até o Alecrim. Né? A gente veio e aí a gente fez entrevista, a gente conversou, a gente vivenciou esse momento. Foi um dia só, mas foi uma experiência assim, muito, muito interessante, porque foi uma imersão mesmo. A gente aproveitou uma exposição de bancos indígenas que estava acontecendo aqui no Cora Coralina. E aí a gente esteve lá com o Alecrim, tinha muita informação, era muita coisa, era muita oportunidade de aprendizagem. Então, nós tivemos esse momento. Fomos ao Memorial do Cerrado, que também estava tendo uma exposição de arte indígena, então eles também puderam aprender um pouco mais. E assim a gente foi tentando aprender. E ontem eu até aprendi com a Elzamari essa tríade aqui. Né? Formação, pesquisa e produção, porque foi isso que a gente fez. A gente ficou o tempo inteiro virando e voltando nisso. A gente se formava, pesquisava, praticava, voltava e formava. Porque os meninos perguntam, tia, e aí? O que mais? Eu falei, não sei, vamos pesquisar e vamos descobrir juntos. Espera, Alecrim, como é que a gente faz isso? Socorro, gente, eu preciso de formação. O que ajuda muito a gente? Pode passar. A formação do próprio Ciranda. Nós tivemos a formação na plataforma que, assim, o que salva a gente foi essa formação. Porque aí a gente foi direcionando, a gente foi estudando e aplicando. Fomos estudando e aplicando. Então, essa formação foi crucial para a gente. Sem essa formação, a gente estaria, assim, literalmente perdidos. Literalmente. Então, assim, essa formação, ela veio
para preencher todo esse vazio que a gente tinha de informação, de vivência, de tudo. Então, é fundamental. Agradeci muitas vezes, continuo agradecendo. Obrigada por essa dedicação, porque isso é muito importante para a gente que está lá na base e não tem vivência, e não tem informação, e não sabe nem por onde começar. A gente não sabe nem onde pesquisar. Então, assim, é um tema delicado, gente, porque assim, a gente não sabe, como eu não tenho conhecimento, eu não tenho vivência, será que eu posso falar? Será que eu posso me comportar? Será que eu poderia fazer tal coisa? Então, a gente meio que fica receoso. E, na hora de gravar uma cena, então, mais ainda. Esse grafismo combina com essa fala, essa atitude, essa postura, é mesmo permitida ou são estereótipos, ou são caricaturas? A gente tem que pensar num contexto muito mais amplo, porque é um tema muito delicado, é cuidadoso. E aí a gente veio, né? Então, estamos nós lá, a Luz e a Mara recebendo a gente lá no Ciranda, né? Os meninos do JET fazendo uma oficina de teatro com a gente. Tivemos, então, com o Alecrim, lá na exposição, e aqui no Memorial do Cerrado. Então, a gente queria trazer a escola inteira, mas não deu. Né? Não dava para trazer todo mundo. Então, nós selecionamos somente os meninos da eletiva, aqueles que estavam diretamente envolvidos com as produções, para que a gente pudesse vir vivenciar esse momento. E aí a gente volta para a escola. E agora? Aí agora a gente foi para os atendimentos pontuais. Agora a gente foi para a prática. E eu digo que estamos eu e a Alessandra fazendo esse relato, escrevendo, mas, na verdade, a nossa equipe de linguagens vestiu a camisa. Então, nós temos a professora Cláudia, que estava fazendo a devolutiva, eu e a Alessandra, na hora do almoço, ensaiando, revendo o roteiro, porque quem não participa do concurso cênico, a gente tem a parte de estudo, a gente tem a parte de produção, que não é o aluno que pega qualquer coisa da internet. Então, eles vão produzir um roteiro, ensaiar, gravar, regravar, né? Então, tem todo um processo do aluno. Então, ele é literalmente o protagonista do começo ao fim. Então, a gente leva a informação, a gente orienta, mas quem faz são eles. Aí a gente fez. Como nós somos CEPI, nós ainda tivemos o reforço do momento do almoço. Então, durante o momento do almoço, a gente ficava lá fazendo os atendimentos pontuais, reescrevendo, revendo. A gente trabalhou bastante, porque só o momento da eletiva era insuficiente. A professora Alessandra trabalhou durante as aulas de arte o conteúdo, e a gente foi ampliando tudo isso, né? Então, foi um envolvimento muito grande. Como tinham várias atividades na hora do almoço, era até difícil os meninos deixarem a bola, deixarem o jogo para vir para fazer escrita, para fazer ensaios. Então, é realmente dedicação deles mesmo. Eles abriram mão disso tudo para estar com a gente. Tivemos, então, a nossa culminância, né? A gente fez um sarau, a apresentação das produções deles para a comunidade, e eles ficaram muito felizes de poder apresentar isso para a comunidade. Até hoje, está tudo disponível lá no canal da escola, e eles sempre veem, eles revisitam essas produções deles. E aqui a gente teve a cerimônia de premiação, né? A nossa aluna, Maria Fernanda, ela foi premiada, então ela veio para a cerimônia para participar, e é uma experiência única. Está ela hoje lá desesperada, porque ela quer muito voltar, ela quer muito vir novamente, porque ela diz que foi a melhor experiência da vida dela. Porque assim, ela estudou, ela aprendeu, e aí ela veio passar 4 dias aqui, vivenciando o teatro. E depois apresentar num teatro de verdade, porque não era uma sala de aula, não era um improviso, era num teatro de verdade. Isso, para ela, não tem nada melhor. Então, assim, para os meninos que já vieram, é fantástico. Eles estão super encantados. Ela chegou e motivou todo mundo, porque todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que vivenciar isso. Todo mundo tem que passar por essa experiência. Então, o meu grupo desse ano é muito maior do que o do ano passado, por essa empolgação toda. Estou aqui, mas a cabeça está ali, estou revendo o roteiro e orientando o menino, faz isso, faz aquilo, não ensaia aquilo, troca aquilo. Então, assim, nos momentos
detalhes, eu paro e dou uma orientação, porque eles estão eufóricos. A gente tem prazo para entregar, né? Então, e aí a gente teve, então, muito resultado. E eu achei interessante que essa semana um aluno meu falou assim, nossa, tia, eu nem acredito que eu gravei aquele vídeo ano passado. Que vídeo ruim! Nossa, estava muito ruim, que vídeo esquisito. E aí, esse ano, ele já gravou com uma desenvoltura melhor, ele já se vê, ele tem um olhar muito crítico. Então, ele falou, eu acho que, então, esse ano a gente tem mais chance, né? Esse ano eu já me sinto melhor, já me sinto mais à vontade com esse teatro. Então, ele já está, assim, mais tranquilo. Então, a gente aprende muito. E uma situação que a gente gostaria muito de ressaltar. Nós não tínhamos um aluno indígena. E hoje a gente tem. Nós temos um aluno e um professor indígena na escola. E qual foi a reação dos nossos alunos? Naturalidade. Somente os meninos do 6º ano, que são novos na escola, eles não conhecem, não fizeram nenhum trabalho. Mas os demais acolheram de uma forma tão natural e tão assim... Foi bonito ver, sabe? O acolhimento de estar todo mundo lá. E não teve piadinha, não teve brincadeirinha, não teve caricatura, estereótipo, nada. Eles simplesmente abraçaram. E aí, nos primeiros dias, claro, né? Aquela história assim de que jeito que você fala? Fala isso, tal palavra para eu ver. Né? Aquela curiosidade que é natural de menino. E ele fala pouquíssimo português, muito pouco. Então, por isso, ele precisa de um professor que o acompanhe, né, para auxiliar nas atividades. Mas a comunidade toda abraçou e segue fazendo um trabalho bem tranquilo, bem natural. E isso a gente vê que é fruto desse trabalho nosso do ano passado. Porque toda a comunidade ele pôde conhecer, pôde vivenciar, e agora a gente tem essa vivência tranquila e natural. Então, isso para a gente foi um ganho muito, muito, muito importante. E é isso a nossa experiência. Muito bom ouvir, né? Esses relatos que a gente vê no chão da escola. Pessoal, recado rapidinho. Lá fora, né, ao terminar o evento, vocês podem sair para pegar a declaração, mas vamos nos concentrar aqui dentro para não ficar esse entra e sai o tempo todo, tá? A gente tem só mais um trabalho para ser apresentado, então um pouquinho de paciência, porque a gente está finalizando agora. A gente vai chamar agora a professora Mariana Alves da Silva, que vem lá do IP Arts. Ela representa todo um coletivo. Na fala dela agora, ela vai explicar isso para vocês, tá? Ela tem... Eu vou deixar ela explicar, é melhor. Boa tarde. Então, eu estou representando a equipe do IP Arts, da Olimpíada de Humanidades, do IP Arts, né? Nós somos um coletivo. E a Olimpíada é um projeto que já está na sua 8ª edição. A gente... Eu vou colocar depois o slide. O vídeo primeiro. A Olimpíada está na sua 8ª edição. É um projeto que atua... A gente traz muito a questão do protagonismo juvenil, né, com os estudantes. Atualmente, a gente atua em 11 escolas, em 7 municípios diferentes, na Chapada dos Veadeiros. E todo ano a gente leva um tema gerador para esses estudantes, né, que são do ensino médio, e eles constroem, através desse tema gerador, um projeto científico e um projeto artístico, dentro ali do seu território, né, do seu contexto, do seu território, das particularidades que a gente tem nessa região. E aí eles têm um apoio também dos professores orientadores nas escolas, que tem a carga horária destinada também para esse projeto. Vou mostrar o vídeo para vocês, e aí depois eu explico mais um pouquinho. Traz um abraço, vem viver do Cerrado. A Olimpíada é uma ação voltada para a juventude. E como todas as ações do IP Arts, ela carrega a educação do bem viver como semente, como algo que a gente ainda vai desenvolver junto nesse território.
O bem viver traz a valorização da vida, uma educação biocêntrica. E a partir desse sentido vital, a gente busca entender o que o jovem passa nessa etapa e qual alimento, qual provocação que vai fortalecer esse momento do desenvolvimento dele. Então, a Olimpíada ela é muito vinculada no protagonismo juvenil, na consciência do seu território, da sua cultura, e a partir do que a gente já tem como potência, transformar, né, numa ação transformadora mesmo, no social, na comunidade, nas questões socioambientais, porque a gente vive num espaço de área de preservação, com uma grande responsabilidade, que é o berço das águas, que alimenta quase todas as bacias principais do país. E estar aqui nesse território é uma responsabilidade tanto planetária com a natureza, mas também com a sabedoria dos povos que constituem esse lugar. Saber chegar, saber construir junto uma nova comunidade que responda aos desafios que a gente está vivendo agora. Quando a gente junta os estudantes e apresenta um tema geral, eles têm que decidir, olhar para o tema geral, olhar para a sua escola, olhar para o município e ver o que reverbera aqui. O que desse tema grande, com esse monte de palavras que eles estão trazendo, desses conceitos, se relaciona ou eu consigo fazer essa ligação com alguma coisa que é local. E a partir disso é óbvio, cada pessoa é um universo, cada um tem uma ideia, cada um tem um desejo. E como é que a gente seleciona? Depois que selecionou, como é que a gente vai desenvolver isso? São muitas etapas, né? Que a gente vai vendo isso sendo construído de maneiras muito diferentes em cada cidade, em cada município. E que é muito interessante ver no festival como eles estão apropriados desse lugar. O Festival de Humanidades é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes. Então foi muito bonito ver esse encontro. Isso sim muda a vida porque muda pela experiência, né? Uma coisa é a gente ouvir falar, uma coisa é a gente ler sobre, outra coisa é a gente viver. A gente faz toda uma mediação, porque essa é a diferença do IP Arts. Está na nossa relação afetiva, né? Na nossa consciência de que o ser humano ele está conectado pela afetividade. E é isso que a gente faz no IP e na Olimpíada de Humanidades. O IP Arts tem proporcionado coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Eu nunca imaginei que nessa idade, agora no primeiro ano, eu iria visitar uma faculdade. Ontem eu fui para a faculdade, gente. Foi lindo, eu tive até mais vontade. Eu criei uma expectativa de ir para a faculdade que, assim, eu não tinha. E além disso, dos passeios incríveis, a gente conhece a nossa cultura, a cultura de outras pessoas. A gente conhece lugares incríveis, a gente faz amigos pelo caminho. O pessoal que a gente nunca achou que a gente ia conhecer, a gente conhece. Os estudantes, a gente percebe que eles aprendem muito mais fora da sala de aula. Onde a gente trabalha o protagonismo juvenil, né? Eles têm a função de pesquisar, de buscar, de correr atrás de fontes. E eu, como articuladora, né, eu vejo que o tanto que eu evoluí também profissionalmente. Hoje eu vejo que a sala de aula, ela está muito mais ampla. Acredito que a gente esteja falando sobre expansão de consciência, de visão, de mundo. E é muito feliz, acho que foi muito feliz esse turismo, essa etapa do turismo está sendo um acontecimento assim, bem importante na minha vida e acredito que na vida de todos que estão participando. A Olimpíada de Humanidades ressaltou atividades que dentro da escola a gente não estudava. As nossas culturas, as nossas raízes, as histórias dos nossos povos. E é esse resgate que a gente precisa fazer. Há uma clareza no pensar que sensibilize as nossas emoções para que a gente consiga se movimentar e deixar a nossa marca do mundo. Foi a experiência mais maravilhosa da nossa vida. Eu nunca tinha tido contato com ninguém de perto, então quando a cultura, a dança, gente, foi incrível. Não tem nem como explicar, foi... Entende?
uma coisa muito diferente. Não chora. Foi muito diferente, gente. É sério. Foi incrível. Então, a gente trouxe esse vídeo para, né, mostrar um pouco, assim, isso é um recorte de vários anos, estudantes que passaram, né, pelo projeto, que acontece ao longo de um ano inteiro. Né? Pode passar. Então, o objetivo desse projeto, né, é promover mesmo essa aprendizagem significativa nas áreas de humanidade e artes com os estudantes, né? Geralmente os professores que trabalham com eles nas escolas são dessas áreas, né? E a nossa equipe, né, a nossa frente de ação do IP Arts da Olimpíada, tenta trazer também, né, essas ações. E a gente está, como eu disse, né, em 7 municípios diferentes no Nordeste goiano, né, mais especificamente na microrregião da Chapada dos Veadeiros. Pode passar. E aqui é como acontece ao longo do ano. Né? A primeira etapa é a sensibilização, que a gente leva para os estudantes, a gente vai em cada escola, né, conhece cada equipe e leva, de alguma forma, né, artística, a sensibilização ao tema gerador do ano. Esse ano, a gente levou a linguagem de teatro, né, tanto é que a gente colocou o trabalho para apresentar na linguagem de teatro, e a gente levou a jogos teatrais, né, de acordo com o tema. A segunda etapa, aí dentro dessa primeira etapa, também a gente tem a formação com os educadores, né, os professores das escolas, sobre educação integral, educação para o bem viver, arte e educação. A segunda etapa é a pesquisação, que é o momento em que eles vão fazer os seus projetos, de fato, começar a escrever, né? Pensar dentro do que eles veem no território. Né? Muitos trabalhos são de intervenções mesmo, na realidade, do que eles têm ali, do que incomoda, né, na comunidade deles. E aí a gente oferece oficinas, né, tanto artísticas quanto de escrita, né, de acordo com a demanda ali de cada equipe. A terceira etapa é a trilha científica. No vídeo apareceu, né, algumas imagens do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica ali em Alto Paraíso, na Vila de São Jorge. Cada equipe também vai conhecer, né, e a gente faz uma trilha que é uma aula, né, a céu aberto. A gente tem os pontos, que a gente sempre leva informações, conhecimentos, né, históricos, culturais, sobre o Cerrado, para também trazer a questão de pertencimento, né, que todos eles estão inseridos nesse território do Cerrado. A quarta etapa é o turismo educacional. Nas imagens aqui, os meninos estavam em Goiânia, né, na aldeia Cariri Chocó, em Brasília, né, que aconteceu nos anos anteriores, que é a ideia de levar eles para fazer o turismo, né, de uma forma também educativa, né, sempre pensando na relevância histórica, política e cultural daquele lugar que a gente vai conhecer. E a última etapa é o Festival de Humanidades, que aí todas as escolas se reúnem, né, todas as equipes, com estudantes, professores, nós do IP Artes, a gente se reúne e eles apresentam uma grande culminância, né? Eles apresentam esses projetos para eles mesmos, tanto a parte científica quanto a parte artística, né? Que aí eles vão, né, ao longo desse ano, eles vão ter feito esse projeto e é o momento de compartilhar, né? E ter esse fechamento aí desse trabalho todo. Aqui a gente trouxe os temas desde a primeira edição, né? Para vocês conhecerem. O primeiro ano, 2017, foi Desafios e Possibilidades para um Planeta em Transição, né, que foi trazer sobre uma reflexão, né, sobre as mudanças sociais, econômicas, ambientais e quais eram os valores humanos envolvidos nessa relação entre o local e o global. Em 2018, Água, Terra, Fogo, Ar e Amor, interseccionando os elementos para
para proteger a APA do Pouso Alto. Até então, o projeto acontecia, né, a limitação do projeto era a APA do Pouso Alto, que também está inserida na Chapada dos Veadeiros, mas o projeto se expandiu. Hoje em dia a gente está no município de Monte Alegre, né, que faz parte da Chapada, mas não está na APA. Né? Temos professores da Olimpíada aqui, inclusive. E aí esse tema convidou os jovens a perceberem que a natureza é interna e externa, né, que somos construídos para os mesmos elementos pelos mesmos elementos de como é o desequilíbrio dele dentro e fora de nós. Em 2019, 2020, né, 2020 foi um ano de pandemia, foi economia, bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Que aí trazendo essas questões de relações, né, entre o bioma, cultura, desenvolvimento de saberes e tecnologias que sejam benéficas tanto para o ser humano quanto para a natureza. Em 2021, semeando o bem viver, diversidade, equidade e justiça social, que a gente trouxe também essa questão da reflexão sobre os valores e princípios para a construção de uma sociedade justa, harmoniosa e respeitosa. 2022, da Serrania às Goianidades, o viver cerrado. Aí a gente trouxe esse neologismo, né, que é a serrania, que é a junção entre cidadania e cerrado, de que nós temos direitos e deveres com os cerrados e que as comunidades tradicionais, com o seu viver cerrado, nos ensinam a viver com e não do cerrado. 2023, que é esse aqui, que é o esperançar da juventude da Chapada dos Veadeiros em defesa da terra e dos direitos humanos. Pode passar. 2024, em 2024, a gente tentou, né, trazer um tema que conversasse com o ano anterior, né? Foi um tema bienal, que era o esperançar da juventude, o tecer coletivo na Chapada dos Veadeiros. A gente trouxe esse tema com a ideia de aprofundar os projetos que eles trouxeram. Eles questionaram muito que não tinham dado tempo de realizar muitas ações, e a gente trouxe para ter um aprofundamento nesse ano de 2024, que foi o aprofundamento dessa pesquisação do ano anterior. E esse ano, o tema é Juventude e Trabalho, construindo perspectivas para o bem viver. Que aí a gente está trazendo esse debate, né, para os jovens sobre a relação deles, trabalho, né, e como que a gente pode construir esse bem viver dentro das formas de trabalho que a gente tem hoje. É isso, gente. Obrigada. Quero agradecer as experiências compartilhadas, as potências inspiradoras, e desfaço agora esse momento, essa mesa. Agradeço. Bem, e para encerrar esta mesa, vamos dizer assim, esse momento, eu tento fazer isso, né? Sempre tento fazer um poema no final, né? Nunca mais vão me chamar para mediar nada. Mas eu me lembrei de um poema que eu gosto muito, que chama Escreva Sua História. E nós temos escrito a nossa história, o Ciranda. Como já foi dito, vocês fazem parte dessa história. 20 anos, que venham outros 20, 50, 100, enfim. E eu preciso compartilhar esse poema com você para te motivar a continuar escrevendo a sua história. É um poema de Cláudio Rodrigues que diz assim: escreva a sua história na areia da praia, para que as ondas a levem através dos 7 mares, até tornar-se lenda na boca de estrelas cadentes. Conte sua história ao vento.
Cante-a nos bares para os rudes marujos, ou para aqueles com os olhos sujos e sem brilho. Abra o peito na direção do canhão, grite bem alto a sua história, antes que ela seja varrida na manhã seguinte pelos garis. Suba nos tanques de Pequim, destrua as cátedras de Paris, defenda a sua palavra, porque no final a vida não vale nada se você não tem uma boa história para contar.